Um feirante inicia sua manhã de trabalho às 7 horas, quando começa a vender abacaxis ao preço unitário de R$ 5. A partir das 11 horas, reduz o preço do abacaxi em 10%. Sabendo que a exposição dos feirantes termina às 13 horas, o feirante, para não perder sua mercadoria, a partir de meio-dia resolve vender o abacaxi ao preço unitário de R$ 2,70. Com base nesses dados, pode-se afirmar corretamente que das 11 às 13 horas, o preço do abacaxi foi reduzido em. Quando se trata de porcentagem, a gente pode representar, no caso aqui o 10%, a gente pode representar ele de três formas, né? Tem o 10% propriamente dito, é o mesmo que dizer que é a fração de 10 sobre 100, ou dividindo 10 sobre 100, eu tenho um número decimal, 0,1. Todas essas três maneiras aqui estão corretas, porém, a que eu tenho preferência, que eu mais gosto de trabalhar, é o formato de fração. Beleza? Então, o primeiro passo do problema é, a primeira informação que tem é que a partir das 11 horas o preço foi reduzido em 10%. Então, o que seria 10% de R$ 5,00? Ele custava 5. Vamos tirar 10%. Beleza. 10% de R$ 5,00. É o mesmo que eu posso cortar esse zero com esse. Divisão de R$ 5,00 por 10. 5 por 10 dá 0,5, 50 centavos. Se o abacaxi custava R$ 5,00, diminuiu 50 centavos, ele passa a custar R$ 4,50. Segunda parte do problema diz que ao meio-dia ele passou a vender o abacaxi a um preço unitário de R$ 2,70. Se era R$ 4,50, era R$ 4,50 às 11 horas, passou a custar R$ 2,70. Então ele teve uma redução aí de R$ 1,80. Beleza, se ele reduziu 1,80, esse 1,80 corresponde a quanto por cento de 4,50? Como eu disse anteriormente, existem várias formas de resolver esse problema, mas a minha preferência pessoal, inclusive é um macete, se alguém quiser aprender essa forma aí, eu considero mais rápido. Você pode resolver aí por regra de 3, pode utilizar, tem uma fórmula apropriada também, a fórmula de variação, em uns próximos vídeos aí, provavelmente eu vou explicar. Mas esse tipo de problema eu prefiro o formato de fração. Vamos lá? Quanto que seria, na verdade, 1,80, ele corresponderia a quanto por cento de 4,50? Vamos lá, 1,80 sobre 4,50. Qual seria a jogada aqui? Esse é um macete, lembrando, né, que esse é um macete que eu costumo utilizar. O que eu vou fazer? Eu vou manipular essa fração de forma que o meu denominador ele se transforme em 100. Ok? Como eu não gosto de mexer com números decimais, o que eu poderia fazer aqui? Poderia multiplicar o meu numerador por 100 e o denominador por 100. Por quê? Tudo que com isso, eu vou eliminar o número decimal. 1,80 vezes 100 dá 180. 4,50 vezes 100 dá 450. Olha, como eu já tive uma diferença aqui, eu já vi que melhorou, já ficou mais fácil de manipular. O que eu posso fazer? Eu posso cortar esse zero com esse. Lembrando que tudo que eu fizer na parte de cima, obrigatoriamente eu tenho que fazer na parte de baixo. Então eu posso cortar esse zero com esse. O que eu posso observar agora? Sobrou quem? 18 sobre 45. Eu observei aqui que existe uma característica
é uma semelhança entre esses dois números. O 18 ele pode ser dividido por 9 e o 45 também. Se eu dividir o 18 por 9, dá 2. 45 por 9 dá 5. O próximo passo. Eu disse anteriormente que eu queria transformar o meu denominador em 100. Então, que número que eu multiplico o 5 para encontrar 100? Seria o 20, correto? 20. 5 vezes 20 dá 100. Tudo que eu fizer embaixo, obrigatoriamente eu tenho que fazer em cima. 2 vezes 20 é igual a 40. Como eu disse lá no começo, é o formato de fração, 40 sobre 100 é o mesmo que 40%. Então a resposta é a letra A.